você vai numa igreja e lá no púlpito você vê saindo algo que não é a palavra de Deus, que é a palavra de homem, essa igreja não pode dizer que é bíblica. Pode ser até teoria. Mas o que tem que sair do púlpito é a palavra de Deus. Você tem lá um pregador que recebeu de Deus, recebeu primeiro para entregar. Então a mensagem nunca é do pregador. A mensagem é de Deus através de um pregador. Ali nós somos somente o quê? Instrumento, vaso. Entendes que para alguém chegar no púlpito tem que ter se preparado, ter buscado a iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo use. E à medida que o Espírito Santo está usando o pregador, o Espírito Santo também está ali naquele lugar, movendo-se nos corações e nas mentes. Então, acho que é fundamental isso, né? Para que as pessoas saibam. Como é que eu vou identificar? Veja como é que a palavra ali é exposta. Se houver exposição da palavra de Deus, começa muito bem. Se não, procure outro lugar, se você quer uma igreja bíblica. Pastor Zenaldo, há igrejas que não são bíblicas? E como identificar uma igreja que é realmente bíblica? Infelizmente, há sim igrejas que não são bíblicas. Hoje nós temos uma distância entre a igreja visível, a igreja que é vista, a comunidade que se reúne nos templos, do que é realmente a igreja invisível, que só o Senhor conhece. À medida que o homem começa a tomar o centro e retirar Cristo do centro, a igreja deixa de ser bíblica. Porque nós sabemos que a Bíblia, como palavra de Deus, tem como tema e personagem principal Cristo. A sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, o seu reino eterno. Então, a palavra de Deus é cristocêntrica. A igreja precisa ser cristocêntrica. Então, quando você percebe práticas onde Cristo está sendo colocado de lado para que o homem tome o centro, né? Práticas humanas, estratégias humanas, cujo fim não é edificar o reino, não é glorificar a Cristo, mas sim mostrar um certo sucesso, buscar sucesso próprio. Isso realmente faz com que nós tenhamos igrejas existe a igreja ali, nominal, mas ela não pode ser bíblica, porque a igreja bíblica ela tem que ter os princípios bíblicos e, acima de tudo, glorificar Cristo. Colocar Cristo no centro de todas as coisas, né? A igreja está lá como discípulos, cumprindo o que Jesus nos mandou fazer. Aprender como discípulo e fazer outros discípulos. Então, o que nós temos visto hoje, infelizmente, especialmente aqui no Brasil, que tem, por um lado, uma notícia boa, que é o crescimento dos evangélicos, né? Daqueles que se denominam evangélicos, mas, por outro lado, há uma preocupação porque está virando uma certa moda. E tem muito evangélico nominal. E ser evangélico, na essência da palavra, é realmente buscar cumprir o evangelho de Cristo, é viver para Cristo. Viver para Cristo, e não somente uma questão puramente de religião. Então, sim, na minha visão, há hoje uma diferenciação entre a igreja visível e invisível e há igrejas que não têm o comportamento de igrejas bíblicas. Quais são os sinais que deixam claro para ele que a liderança dele está de fato servindo a Cristo e não apenas usando a igreja como um holofote para autopromoção, pastor Zenaldo? Então, a fidelidade aos princípios bíblicos, à Escritura, né, ela é fundamental ser percebida. O problema é que você veja que os neófitos, né, as pessoas recém-convertidas, elas não têm essa capacidade, nem o discernimento ainda, para poder fazer esse tipo de diferenciação. O crente maduro, sim, né, já tem capacidade para isso. Há um livro de Timothy Keller, chama Igreja Centrada. Ele trabalha muito essa questão, inclusive discutindo como é que é visto uma igreja, realmente uma igreja tida como sucesso, igreja de sucesso. É pelo número de membros? É somente pela fidelidade? É pelos frutos? Então ele trabalha um pouco dessa linha. E ele, nesse livro, que eu recomendo, inclusive foi lançado pela Vida Nova,
ele fala de uma igreja que ele dirigiu em Manhattan, em Nova York, depois de dirigir igreja em Filadélfia e outras partes. E lá ele teve que fazer uma coisa que é interessante, ele traz. Ele teve que ser muito fiel à doutrina bíblica, porque isso é uma premissa, um requisito que não deve se abrir mão, não deve se abrir mão disso. Não se deve abrir mão disso. Porque se você abrir mão disso, aí você deixa de ser uma igreja cristocêntrica, como nós colocamos aqui, e passa a ser uma igreja antropocêntrica. E ele falou, então eu tive que ser muito cuidadoso para manter a doutrina bíblica, a base do ensino dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei olhar para aquela cultura e pregar, proclamar a palavra de Deus para aquela cultura naquele tempo. Sim. Então é um desafio. Sim. Porque se você entra numa comunidade como essa ou qualquer outra e você olha para fora e diz assim, essa cultura não está interessante, eu vou me fechar aqui. Então você fica num templo fechado, imagina Nova York, com todo aquele mundo, né? Promiscuidade e tudo mais, uma cidade mundana. Então vamos nos fechar aqui e vamos viver a nossa comunhão, a nossa convivência entre nós. Mas esse não é o papel que Cristo nos mandou fazer. Ele nos mandou ir como ovelhas para o meio dos lobos. Ele nos mandou ir proclamar o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Então você chega no local, você tem que ir. E aí o que ele fez, né? Ele trata nesse livro. Você faz um diagnóstico do local. Qual é a cultura? Em qual tempo eu estou vivendo? Em que cultura eu estou vivendo? Em que momento eu estou vivendo? Para que, por um lado, eu tenha uma âncora, que é a doutrina bíblica. Por outro, eu vá e entenda bem essa cultura, como eu vou proclamar o evangelho nessa cultura. Você veja, Jesus, nós sabemos que usou muito da andragogia, dos elementos, usando símiles, figuras de linguagem, parábolas e tudo mais, né? E você veja que ele usa elementos do cotidiano, de uma comunidade agrícola, de uma comunidade de pescaria, de um mundo de então, de um contexto de então. Jesus, ele não está subordinado ao tempo, né? Mas ele se submeteu ali tratando com as pessoas daquele local, usando a linguagem deles. Você acha que se Jesus viesse hoje, ele ia usar o grão de mostarda como exemplo? A pescaria como exemplo? Não é o contexto, né? Então, certamente, ele, se estivesse aqui, hoje em carne, estaria usando outros exemplos. E nós, como igreja, também temos que olhar para a cultura onde nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, e pregar o evangelho de forma que sejamos eficazes nessa proclamação. Agora, sem perder a base bíblica, a doutrina bíblica, a fidelidade à palavra. E é isso que nós temos o desafio e a responsabilidade de mostrar para aqueles que estão chegando nas nossas igrejas, que o mais importante para nós é a fidelidade a Deus através da sua palavra. E temos que ensinar as pessoas a fazerem isso, né? E à medida que eu faço isso, eu não faço isso somente na teoria, porque senão fica uma ortodoxia pura, né? Carregada de religiosidade. Eu preciso fazer isso também na prática. Então eu tenho que fazer diferença na comunidade. Eu tenho que mostrar também para as pessoas que estão ali na igreja onde eu estou atuando, que eu estou interessado verdadeiramente na comunidade. E não é um interesse somente de trazer a comunidade para fazer números na minha igreja. Sim. É interesse de transformar aquela comunidade, porque nós sabemos que o evangelho, quando chega, ele transforma a vida. Sim. Então, isso é uma demonstração de amor. Se as pessoas perceberem isso, fidelidade à doutrina e a prática do amor, com certeza elas vão ver uma igreja sadia, uma igreja bíblica. Como eu consigo contextualizar sem relativizar a palavra? Como eu consigo me tornar contextual na minha comunidade, naquele meu bairro, sem negociar os princípios das Escrituras? Talvez isso é importante você ter tocado, né, para que não fique dúvidas a respeito disso, né? Talvez a gente precise ser prático e usar a nossa realidade aqui. Então, imagine o seguinte, você vai proclamar a palavra aqui em São Luís, né? Em qualquer parte aqui de São Luís, onde as pessoas estão familiarizadas com uma série de coisas do cotidiano, da vida urbana. Então você vai pregar, usar elementos daqui, falar da situação, aproveitar
as situações, porque quando você faz um evangelismo, que as pessoas precisam entender o que é evangelismo. O que Jesus nos mandou fazer não é ide. Vamos fazer o ide. Não, Jesus nos mandou fazer discípulos. E ensinando. Sim. Ensinando a guardar tudo que ele ensinou. Então, precisa ensinar. Então, discípulo não é somente você chegar e dar um folheto. Você precisa conversar, você precisa depois conversar, acompanhar. E você precisa estabelecer o que nós chamamos de pontos de contato, né? Pontos de contato, quando você aborda uma pessoa, dificilmente ela vai abrir uma conversa para você se você chegar logo e abordá-la dizendo assim, ó, se você não se converter, você vai para o inferno. Né? Não é assim que nós aprendemos. Né? Nós temos em mãos uma boa notícia, a boa nova do Evangelho, a boa notícia. E você precisa estabelecer uma conversa, um contato, um diálogo, que é o que Paulo fez em Atenas. Veja o que Paulo fez em Atenas. As entranhas de Paulo ali estavam se removendo dentro dele, porque ele ficou tão indignado com aquela idolatria. Ele poderia ter iniciado o discurso dele dizendo, todos vocês aqui estão condenados ao inferno, mas não, ele não fez isso. Vejo que vocês são muito religiosos. E aí, a partir dali, ele desenvolveu a proclamação do Evangelho. Então, você precisa de pontos de contato. Se você está na zona urbana, você tem elementos da zona urbana. Você vai contextualizar usando os elementos que você tem, a forma de vida das pessoas, os movimentos daquele lugar. Se você vai, por exemplo, para o interior, para um lugar longínquo, onde pouca vezes o Evangelho chegou, onde as pessoas têm outro modo de vida, têm outra forma de se relacionar, você precisa contextualizar, colocar a mensagem de forma que aquelas pessoas possam entender, inclusive usando um vocabulário que seja compreensível. Então isso é contextualizar a palavra sem relativizar. Você mantém a mensagem que liberta, a mensagem que salva, a mensagem pura da Bíblia, mas de uma forma que o teu ouvinte, a tua audiência, consiga compreender o que você está falando. Então você não pode pregar da mesma forma aqui e querer ir para o interior e fazer a mesma coisa. Você não pode pregar a coisa aqui e ir lá para o interior de um país extremamente católico e pregar da mesma forma. Você muda o modelo, a forma e mantém a mensagem. Então essa é a diferença entre contextualizar e relativizar a mensagem, que aí você está preocupado, como o pastor Wilson falou, nesse caso, muito mais em agradar o homem. Por isso que as pessoas... Veja, o básico, e você falou muito bem sobre a igreja, o básico as pessoas às vezes não compreendem. O culto é um serviço coletivo. Um serviço a quem? A Deus. Então, nós não estamos na igreja para satisfazer a vontade de clientes que vão ali consumir espiritualmente alguma coisa. Nós nos reunimos para agradar a Deus. O povo, quando ia lá para o Beit Mikdash, lá o templo antigo, elas iam, se reuniam, se alegravam, caminhavam a pé, iam cantando para se encontrar com Deus. Então isso é o culto. As pessoas têm que entender isso, para que o culto não seja entregue para as pessoas. O culto é entregue para Deus. Né? E o que acontece? Se você não ensina, você fica dependendo somente do que nós chamamos a teologia natural, né? A revelação geral de Deus. Precisa ter um ensino para que as pessoas entendam verdadeiramente a mensagem do Evangelho. E isso é que transforma. Tem um elemento básico que precisa ser observado para que uma igreja ela realmente seja bíblica, ou comece a ser. A exposição da palavra. Então, no púlpito não pode sair a palavra do pregador. A palavra é de Deus, sendo entregue através de um pregador. Então, quando você tem nas igrejas a prática do pregador estar ali no púlpito, falando dele, sim, né? Sim. Dando exemplos, usando somente a questão do eu, vamos dizer assim, da nossa sociedade odierna, contemporânea, sem trazer os elementos da palavra, sem expor a palavra de Deus, você não pode dizer que essa igreja é bíblica. Então, qual é o elemento fundamental? Se você vai numa igreja, você que está nos ouvindo, nos assistindo posteriormente, se você vai numa igreja e lá no púlpito você vê saindo algo que não é a palavra de Deus, que é a palavra de homem, essa igreja não pode dizer que é bíblica. Pode ser até teoria. Mas o que tem que sair do púlpito é a palavra de Deus. Você tem lá um pregador que recebeu de Deus, recebeu primeiro para entregar.
Então a mensagem nunca é do pregador, a mensagem é de Deus através de um pregador. Ali nós somos somente o quê? Instrumento, vaso. Entendes que para alguém chegar no púlpito tem que ter se preparado, ter buscado a iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo use, e à medida que o Espírito Santo está usando o pregador, o Espírito Santo também está ali naquele lugar, movendo-se nos corações e nas mentes. Então acho que é fundamental isso, né? Para que as pessoas saibam. Como é que eu vou identificar? Veja como é que a palavra ali é exposta. Se houver exposição da palavra de Deus, começa muito bem. Se não, procure outro lugar, se você quer uma igreja bíblica. O Charles Spurgeon, ele fala, na escola de pastores, ele fazia um processo seletivo. Sim. E encontrava muitas vezes homens fiéis, com muita vontade de servir, mas que surravam a Bíblia, fazendo exegese, Sim. colocando no texto aquilo que o texto não está dizendo. Sim. Né? Que é exatamente o contrário. Exegese é aquilo que você retira do texto. Né? Então, esses pontos que o pastor Wilson colocou inicialmente, que o pastor Pedro reafirmou, são pontos importantes. Primeiro, a doutrina e a palavra de Deus. A gente encontra a doutrina, né, o ensino, repetidas vezes, né, a importância do ensino. Nós herdamos aqui no Ocidente um pouco dos gregos, com a nossa mente cartesiana, e a gente tem a tendência sempre de eu escolho um elemento em detrimento de outro. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Nós somos muito cronológicos, muito cartesianos. Então, nós vivemos numa tensão muito grande, desnecessária. Às vezes, quando você tem doutrina, você diz assim, doutrina, então você está desprezando a unção do Espírito Santo, a submissão ao Espírito Santo? Não. Às vezes, quando você tem a unção do Espírito Santo, não pode ter doutrina. Na verdade, nós temos que buscar equilíbrio. Eu sou legalista ou antinomismo? Né? Eu ando na legalidade da lei, forçando e trazendo uma religiosidade externa, aquela que obriga as pessoas a fazerem, ou eu vou, por outro lado, totalmente desprezar qualquer coisa da lei? Eu vou relativizar ou eu vou contextualizar? A gente fica sempre... Há muitas tensões que nós nos deparamos com ela. Então, esse é erro de doutrina. E quando você carrega isso com o erro de interpretação que você colocou, fazendo exegese do texto, você tem um problema seríssimo. Aí você põe risco na questão da palavra de Deus. E hoje nós temos visto muito essa questão. Como você falou, uma coisa é você aplicar a palavra, depois de você estudar a palavra no seu contexto. Qual foi a intenção original do autor? O que aquela audiência primeira entendeu? Qual é o contexto imediato daquela passagem? Qual é o contexto mais abrangente? Qual é o contexto externo? Então, tudo isso, como você falou, são regras que são importantes, mas as pessoas, quando escutam a palavra hermenêutica, por ser uma palavra que não é do nosso cotidiano, já quer correr. Sim. Já acha que isso é falácia, que não precisa disso. Se você buscar hermenêutica é porque você não dá valor ao Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos nos capacitar. E, ao mesmo tempo, buscar a iluminação do Espírito Santo. O Agostinho tem uma frase dele muito interessante, né? Na verdade, um pequeno texto, uma história que ele conta, que você gosta do Arcis Pru? Ele traz isso naquele livro Somos Todos Teólogos. Eu não sei se você conhece esse livro dele, que é muito interessante. Ele diz que Agostinho faz uma ilustração da seguinte forma: você pode ser o maior especialista em determinados objetos, e você pode encher uma sala de objetos, por exemplo, vamos imaginar esculturas. Você pode encher a sala de esculturas para um especialista. Se você deixar a luz acesa, ele vai reconhecer cada escultura, cada quadro, cada objeto que tiver ali. Mas coloca ele dentro da sala e apaga as luzes, deixa no escuro. Ele tem a capacidade de ver, ele tem um conhecimento, mas ele não vai ver. Sim. Então, você tem que aliar as duas coisas. Então, você tem que buscar o conhecimento, mas não esquecer da iluminação do Espírito Santo. Não é? Então, você busca o conhecimento, você se aperfeiçoa, você estuda, você se capacita, você se prepara e ora para que Deus te ilumina a mente. Não é? Porque Ele é o autor da palavra. Então, as duas coisas têm que andar paralelo, têm que andar juntas.
Quando você começa a ter que escolher ou uma coisa ou outra, e a gente faz muito isso, a gente vive em tensões. Tem muita coisa na palavra de Deus que são tensões criadas pelo homem. Né? Você vê que não era o objetivo de Deus. A igreja do primeiro século já aguardava o retorno de Cristo. Jesus busca uma igreja com a essência da de Atos, ou a igreja atual vive algo semelhante pelo poder do Espírito Santo, pastor Zenon? É o pastor Rafael Guimarães? Rafael Guimarães. Um abraço para o pastor Rafael Guimarães. Assim, não ficou muito claro para mim. A igreja do primeiro século, sim, aguardava o retorno de Cristo, né? A gente percebe isso nos textos, o próprio Paulo dizendo, nós os que ficarmos vivos, né? Até a volta do Senhor. Então, existia essa expectativa. A igreja do primeiro século, você vê, a igreja que está registrada no capítulo 2 de Atos, lá do 42 em diante, que fala de comunhão, da doutrina dos apóstolos e tudo mais, que a gente olha assim, nós queremos essa igreja, né? Tudo em comum, vivendo junto, de acordo com a doutrina, você não vai encontrar ela com tanta facilidade depois. Quando você vai um pouco mais adiante, 30 anos depois, você vai ter uma igreja de Corinto cheia de problemas. Já no final do primeiro século, você vê Jesus, através de João, corrigindo várias igrejas, inclusive a igreja de Éfeso, que era uma igreja importantíssima lá, né? Sim. Teve a sua importância ali, o ministério de Paulo, outras igrejas sendo alcançadas a partir daquele ministério, e Jesus dizendo, falta a vocês o primeiro amor. Então você vê, no primeiro século você já tem dificuldades, né? As igrejas já começam a perder um pouco da essência. Sim. Então o que eu entendo é que hoje a igreja deve viver a mesma expectativa da igreja do primeiro século, a expectativa da volta de Cristo. Porque Cristo, nós não sabemos o tempo que ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para esta volta de Cristo, sempre, né? Essa é a essência da igreja. E nós não podemos abandonar a questão da escatologia, porque às vezes, por ser um tema difícil, a igreja acaba abandonando isso. Então os irmãos perdem a noção de que a finitude na nossa vida aqui, seja na nossa geração ou não, mas existem promessas claras da volta de Cristo e de um derramar da ira de Deus sobre esta terra. E o tema escatologia faz com que a igreja esteja sempre em prontidão, sim, para a volta de Cristo. Eu não sei se foi... Eu entendi. Ponto. Eu achei que a pergunta dele também tem muito a ver com a questão assim, de uma equiparação. A igreja de Atos é a igreja pronta para Jesus buscar, e a igreja de hoje, ela deve voltar a buscar essa semelhança com a de Atos, sim, ou do jeito que a igreja está hoje, ela já está vivendo também no poder do Espírito e está apta à volta de Cristo? Ah, sim. O que eu acho é que a igreja de Atos, aquela primeira lá, ela estava muito mais próxima da igreja invisível. Uhum. Certo. Hoje você tem muitos, assim, naquela época era difícil você ter, apesar de que você veja que apareceu ali Ananias e Safira. Sim. Tá? Então você mesmo ali você tem uma ocorrência forte, problemática, que teve que ser tratada. Eu acredito que você tinha problemas ali, hoje nós temos mais. Hoje cresce muito, como eu falei inicialmente, o número de pessoas, cristãos nominais, sim, evangélicos nominais. O que a gente antigamente ouvia muito dos católicos. Você é católico praticante ou não, né? Não tinha isso? Sim. Você vê hoje no meio evangélico, você tem desigrejados, sim, você tem pessoas na igreja que não sabem por que está ali, você tem pessoas na igreja que foram convencidas e não convertidas. Só que nós não conhecemos o coração, não dá para você separar o joio do trigo, porque não está na hora de fazer isso. Nem cabe a nós. A igreja que seguia com esse carro-chefe, que é a palavra, vai embora. E vai crescer. Agora eu tenho que perceber o que é o crescimento. Pois é. Essa questão do crescimento, quando você vai, olha só do ponto de vista quantitativo, ela é problemática. Uhum. Porque às vezes você tem um crescimento qualitativo importante. Você tem um pequeno grupo de pessoas, um pequeno rebanho, fazendo uma enorme diferença na vida das pessoas pela prática. O crescimento não é ruim, pelo contrário. Não só o sermão lá de Pedro, Deus acrescentou 3.000 almas. Sim. Mas quem acrescentou? Sim. Deus. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem tem poder de converter? É o Espírito Santo. Né? Então, eu acho que a igreja, o pastor, a igreja, a liderança tem que buscar o foco
não é o crescimento quantitativo para mim. Sim. Não é. O foco tem que ser o seguinte: eu vou, acima de tudo, agradar a Deus e ter um rebanho santo, consagrado, santo, que pratique a palavra. Porque se eu tiver um grupo de pessoas, eu tenho um grupo de pessoas de 10, de 20, mas são pessoas que praticam a palavra, elas estão fazendo diferença onde elas vivem. Sim. Na escola, no trabalho e tal. Eu tenho 1000 pessoas que frequentam a igreja, mas não vivem a palavra. O que essas pessoas estão fazendo na comunidade? Elas estão fazendo diferença? Não. É só mais um grupo. Só mais um grupo, entende? Então, para mim, o que faz diferença mesmo de levar a prática do evangelho, os princípios da palavra, viver em amor, sabe? Dar bom testemunho, chamar a atenção pelo bom testemunho, é isso que o pastor tem que cuidar, para que o rebanho que está ali com ele, seja 10, seja 20, seja 1000, realmente seja um rebanho de vida consagrada, que está num processo de santificação, do Espírito Santo está operando, porque está se agradando de estar ali. Se o crescimento for para 1000, 2000, 5000, por vontade de Deus, é muito bem-vindo. Ninguém fica chateado e triste porque cresce. Mas se você focar nisso, aí você deixa de querer agradar a Deus e usar métodos somente de crescimento. Sim. Né? Sim. Aí você vai, obviamente, ser muito pragmático. Sim. Você se torna um pastor pragmático. Meu objetivo é crescer. Os meios não importam muito. Eu vou buscar meios quaisquer, porque eu quero é crescer. Eu quero mostrar para o mundo que eu tenho sucesso. Sim. E aí se perde.